luxação patelar. Vamos entender o que aconteceu aqui nesse lance. Olha ali, ó. A patela dele deslocou lateralmente. Para isso a gente precisa revisar a anatomia do joelho. E o que acontece ali anatomicamente é que a patela desloca lateralmente, saindo do sulco aqui entre os côndilos, que tem o nome de tróclea. O joelho tem 3 compartimentos. A lesão acontece aqui, ó, no patelo femoral. Mas o joelho, além disso, o joelho é mais conhecido pela femorotibial, que são essa congruência aqui entre esses dois ossos, que realiza a flexo-extensão e realiza a rotação externa e um pouquinho de rotação interna com o joelho flexionado, mas basicamente é um gínglimo. Mas então para que serve essa articulação do meio que está simplesmente aqui? Para que serve isso se não faz nenhum movimento extra? Isso aqui é a função da patela. É isso aqui, observa como que é uma exemplificação aqui da patela, que seria a força do músculo quadríceps, puxando a extensão do joelho com a patela. Agora olha sem a patela. Olha ali, ó. Tem que puxar muito mais forte para conseguir, não tem eficiência biomecânica. Aí com a patela. Olha ali, ó. Então, isso aqui ajuda a potencializar a extensão do joelho, que é fundamental para a marcha. E consequência disso é que tem uma grande energia, uma grande força. Inclusive, olha aqui, ó, chega a 20 vezes o peso do corpo nessa articulação aqui femoro-patelar, no agachamento profundo. E é justamente porque a patela ela aumenta o braço de alavanca do quadríceps, que é fundamental para a marcha, corrida e essas diferentes atividades aqui. Inclusive, a articulação femoro-patelar possui a cartilagem mais espessa do corpo por causa dessas grandes forças que vem ali. E é uma articulação complexa para a gente conseguir ter esse osso sesamoide deslizando em diferentes ângulos. Tem 7 facetas articulares na patela e cada grau de flexão a gente tem graus diferentes, pontos diferentes de contato. O mais importante é que quando a gente chega mais ou menos a 20 graus de flexão, 20, 30 graus, a patela engaja na tróclea aqui. Antes disso, quando o joelho está estendido, não. Então a tróclea é essa estrutura aqui. E como a gente viu que isso aqui geralmente luxa para o lado, o importante estrutura que evita isso é esse côndilo femoral aqui lateral, parte lateral da tróclea, que ela é até mais alta, se vocês vão ver, a patela aqui é mais profunda lateralmente, para evitar essa tendência natural de luxar lateralmente, como a gente vai ver aqui. Porque o eixo anatômico aqui, o eixo de carga, o eixo mecânico e anatômico é diferente. Anatomicamente, o músculo quadríceps, ele é lateralizado, como a gente pode ver aqui. Aqui, quanto mais o ângulo Q, que é esse ângulo que vem da espinha ilíaca até o centro da patela e da tuberosidade anterior da tíbia ao centro da patela, se é o ângulo Q, quanto maior tende a ser maior em mulheres, indivíduos com quadril largo, com o joelho valgo, como a gente consegue ver aqui, né, com a parte distal aqui se afastando da linha média. Isso aqui é varus, isso aqui é valgo. Então, isso tende, olha ali, ó, a fazer com que o quadríceps, que é o grande músculo que faz a força para a extensão do joelho, tende a puxar para o lado, junto com o trato iliotibial, que está inserido aqui no tubérculo de Gerdy. A tensão excessiva desse trato iliotibial também pode puxar a patela para o lado, entre outras estruturas ali, mas principalmente o quadríceps por causa dessa anatomia. E aí, uma grande força numa articulação, um osso que roda num trilho, que a gente está vendo aqui, e esse trilho ele tende a descarrilar para o lado, dessa forma aqui, especialmente em mulheres, por causa desse ângulo Q. Ó, o retináculo lateral também, tudo isso tende a ir para o lado. E aí tem fatores que seguram. O que segura isso ali? Segura isso uma musculatura forte, bem equilibrada como um todo, inclusive os abdutores do quadril aqui, que vão evitar que isso aqui valgize mais, mas especialmente isso aqui, ó, o vasto medial oblíquo,
porque a gente vê essas fibras aqui, elas fazem justamente força, tração oposta à lateral. Então, se tiver fraco isso aqui, contribui também para luxar. Pé pronado pode contribuir também, inclusive valgizando mais o joelho. A patela alta pode contribuir também. O que que é isso? Quando a gente tem um tendão patelar muito longo, isso aí faz com que a patela engaje na tróclea em graus. Tem que ter mais flexão para engajar na tróclea. A gente viu que o que mantém ela a não descarrilar, em grande parte, é essa parte articular óssea aqui do côndilo lateral do fêmur e essa parte mais profunda da patela lateral. Então, se a gente tem uma patela mais alta, a gente tem que flexionar mais o joelho para que ela consiga encaixar aqui. Então, se ela não fica encaixada, a gente vai ter aquela força lateral para tirar fora do lugar. E tem uma condição que se chama displasia, até desse osso, que a gente tem vários tipos que pode acontecer, mas basicamente é o normal, bem encaixado no trilho. E ó, quando pode ser raso, pode ser reto essa tróclea, e aí vai ter essa tendência a sair para o lado. Inclusive, pode ser a forma da patela ou do côndilo lateral. Aí vai tender a sair fora. Outra coisa, né? O joelho valgo que a gente viu. Aqui é um resumo de todos de alguns dos principais fatores. Tem esse movimento que é conhecido como knock-knee, uma combinação joelho valgo com rotação externa da tíbia, que faz com que seja justamente sobrecarregado o principal restritor, que é o ligamento patelo-femoral medial, especialmente aqui até 20 graus, ou até 30 graus, dependendo da literatura. Então, até 20, 30 graus, esse ligamento patelo-femoral, ele é quem restringe que a patela vá para o lado, principalmente, junto com outras estruturas que eu falei. O músculo vasto medial oblíquo, tem outros restritores aqui, como o retináculo medial, e outros ligamentos menos importantes, mas principalmente esse ligamento aqui, ó, patelo-femoral medial, que tem origem aqui perto do tubérculo adutor, onde se insere a parte do jarrete do adutor magno, se insere no polo superior aqui, medial aqui da patela. E aí quando a gente passa de 20, 30 graus, quem encaixa ali é a tróclea, e aí essa parte óssea que faz a principal estabilidade. Mas antes disso é esse ligamento aqui, de maneira que inclusive esse ligamento aqui, ó, que é o mesmo que eu mencionei, ele vai ser o principal restritor. E quando acontece esse tipo de lesão aqui, que é essa luxação, olha ali, ó, esse ligamento é a estrutura principal que vai ser lesionada nesse mecanismo aqui. Ó. Vamos dissecar esse mecanismo. Como é que isso aqui acontece? Basicamente, dois jeitos. Uma maneira direta, que é uma queda, por exemplo, uma força, um impacto direto na patela, luxando lateralmente, como por exemplo um impacto direto ou a queda no capacete de algum outro atleta em contexto esportivo, mas isso é muito comum, mas isso é muito incomum, o mecanismo direto. O mais comum é o mecanismo indireto, que é esse aqui, ó, rotação externa da tíbia e o pé fixo no solo. Além disso, uma contração excêntrica do músculo quadríceps, que a gente sabe que é onde mais tem força do músculo, a contração, como a gente viu lá no módulo de ciência básica, é a contração excêntrica, a gente aguenta mais carga. Então, a gente está fazendo contração excêntrica, pé fixo no solo e rotação externa da tíbia. Esse é o mecanismo clássico, e aí faz que a patela luxe lateralmente. E com o joelho nos primeiros graus de extensão, ele está estendido nesse mecanismo e ele vai flexionando, mas ele vai flexionando antes de encaixar na tróclea. Então, antes de encaixar na tróclea, tem a força máxima de lateralização, em contração excêntrica, que é a contração mais forte, e aí ele vai contraindo com rotação externa, que a gente vê aqui, que é o que tende a fazer força para tirar a patela do sulco troclear, rotação externa aqui, tira fora, e é isso que acontece bem claro aqui nesse vídeo. Vamos dar uma olhada aqui. Olha lá, ele pisa, rotação externa da tíbia, contração excêntrica,
e desloca. Bem aquele mecanismo que eu expliquei, ó. Tá contraindo excentricamente, porque ele está segurando, apoiando a carga, a rotação externa e luxou. E a mesma coisa acontece no vídeo da atleta aqui, ó. Ó, rotando, ela estende o joelho e observe que ela já tem um valgo dinâmico ali, ó, no membro inferior esquerdo. Pisa em extensão, ó, faz a rotação externa da tíbia e luxa lateralmente a patela. Olha ali, ó o valgo que ela já tem. E aí ela tá tentando botar no lugar. Desse jeito aqui, isso aqui é um erro. Não é assim que se faz. Inclusive isso pode causar lesões osteocondrais por meio desse trauma. Mas a principal fonte de lesão osteocondral é esse mecanismo. Porque além de romper o ligamento, a parte medial da patela, a faceta medial, impacta com o côndilo lateral. E aí isso pode ter uma lesão osteocondral aqui, solta uma parte do osso e da cartilagem. Então, sempre no contexto agudo, tem que se fazer um raio-x para avaliar fratura, descartar isso. Inclusive, além de AP e perfil do joelho, axial de patela. Isso aqui a gente consegue ver, mas além disso, ressonância magnética pode ser útil, porque tem que ser descartado. Isso aqui, ó, fragmentos livres na articulação, lesão osteocondral no contexto agudo. E além disso, a gente vê a contusão no côndilo femoral lateral. E isso aqui é uma imagem e aqui é outra. Nessa aqui a gente não vê a contusão aqui na patela, na parte medial, só vê a ruptura do ligamento patelofemoral medial, que é o principal estabilizador. Por causa desse mecanismo aqui, ó. Isso aqui sempre vai romper naquela ordem de eventos. Então, como é que tem que se fazer? Na luxação aguda, tem que fazer a redução. Primeira coisa, né? E depois esses exames de imagem para descartar que tem uma lesão osteocondral ou uma fratura ali junto. E aí, como é que se faz isso? Vamos ver aqui um vídeo didático aqui. Basicamente, com o joelho, com o quadril flexionado, flexiona um pouquinho do quadril, e aí vai se estendendo o joelho e fazendo uma leve pressão lateral para medial na patela, ao passo que se estende o joelho e vai reduzindo. Ali, ó. Quadril flexionado, slide da patela lateral para medial, e o passo-chave é ir estendendo o joelho. Inclusive, a maioria dessas lesões tem uma resolução espontânea. O erro dos atletas é dar um tapa com o joelho flexionado. Não vai reduzir assim ou vai causar uma lesão, porque tem o côndilo lateral no caminho. Agora, se a gente estende o joelho, a gente tira a patela do côndilo lateral e aí ela vai vir subindo aqui e a gente consegue reduzir naturalmente. E aí, no contexto agudo, geralmente é conservador. Então, medidas conservadoras, pode ser usado um brace por algumas semanas, inclusive um brace em J, porque é justamente nessa região aqui que tende a luxar, e um reforço. Ou um patella stabilizing sleeve, que é isso aqui. Ao invés do J tem essa outra configuração, são órteses, além disso, fortalecimento e avaliação. E aí pode ou não ficar instável isso é, aquele ligamento patelofemoral medial não se regenera, continua, a musculatura ela tá fraca, já está atrófica, aqueles fatores anatômicos todos que eu citei, não consegue fazer com que estabilize. E aí então, isso aqui é basicamente o que eu estou dizendo aqui, um resumo, se quiserem parar para ler. Muitos vão ter instabilidade. Em resumo, 50% em média, como cita aqui o professor Nabil Ibrahim, que tá esse slide aqui, ó, o desenhista dele fez errado. Aqui estaria a lesão, né? Medial, porque aqui a gente tem o côndilo lateral. Enfim, e aí esse resquício de lesão do ligamento patelofemoral medial ou outros restritores não estão garantindo que isso aqui vai ficar estável e instabiliza. Então aí a gente vai desenvolver a instabilidade patelar, que é outra coisa que pode ter várias situações, né, que a gente está falando um contexto agudo pós-luxação. Um trauma também pode gerar isso, diversas situações anatômicas, mas em resumo, gerou essa instabilidade. Aqui tem
um resumo de todas essas causas aqui. Mais comum é essa aqui, a crônica. Então o indivíduo ele vai ter luxações crônicas depois de um evento inicial. Então, vocês virem aquele atleta lá no início da aula, o atleta do futebol, do rugby, ele teve um evento que provavelmente ele já tinha essa luxação recorrente. Tanto que ele voltou pro jogo, reduziu do jeito dele e voltou pro jogo, né? Ele provavelmente tinha esse episódio de luxação, essa instabilidade patelar, que aí é outra coisa, né? A gente falou do protótipo da luxação, agora a gente tem aqui a instabilidade em si, que daí uma avaliação, o que tem que se perguntar? Tem que, conversando com o paciente, né, ver se ele teve... A história clínica vai nos dizer muito o que desenvolveu, se teve um trauma, se ele teve luxações prévias, se ele teve alguma cirurgia, inclusive a história da família. Tem muito componente familiar nisso. Então, meu pai, minha mãe tinha essa luxação, essa anatomia dos pais tende a passar para os filhos e ter essa tendência a luxar, porque são fatores puramente anatômicos que geram isso. E aí, no exame físico, alguns sinais, o sinal clássico aqui é o J-sign, que é isso aqui que acontece, ó. A patela, ela está encaixada na tróclea e quando sai da tróclea, essas forças laterais, como eu mencionei, puxam a patela para o lado. Isso aqui é uma exemplificação visível do conceito anatômico ali, das forças laterais. Olha lá. Isso aqui eu peguei o vídeo desse canal aqui do YouTube. Ó. A patela, quando sai da tróclea, quando passa de menos de 20 graus de flexão, desencaixa da tróclea e as forças laterais puxam. Um lado já foi operado e o outro ainda tem essa instabilidade. Vamos ver outro vídeo aqui, desse médico aqui que eu peguei. Ó, flexiona o joelho, ele engaja na tróclea, fica centralizado, estende, a força de lateralização vai tender aqui. Então é justamente nesse mecanismo que a gente vai luxar fazendo o oposto. Daí quando não consegue engajar na tróclea, ou a força de lateralização é tão grande que tira fora da tróclea e aí pode lesionar justamente o ligamento que está aqui ou o osso, que é outro fator anatômico, especialmente se a luxação ocorrer com mais de 20 graus de flexão, que aí o principal estabilizador é ósseo, né? Então, no exame físico tem que se avaliar a atrofia muscular, além do vasto medial oblíquo, de toda a musculatura, porque isso é muito importante, inclusive a reabilitação foca em um fortalecimento global e não só desse músculo aqui. Então, avaliar tudo isso, o ângulo Q, especialmente em mulheres que tem esse ângulo maior. Além disso, pode-se avaliar o Trendelenburg para a gente ver se tem a fraqueza dos abdutores do quadril, que faz com que o joelho valgize. Pronação do pé, pode-se tentar ver se tem aquele sinal de too many toes, para ver se tem esse componente aqui. Inclusive, a reabilitação vai focar em todos esses aspectos que tem que ser corrigidos. Aí, um teste especial da apreensão. Tentar mobilizar a patela lateralmente, especialmente em 20 a 40 graus de flexão lateral aqui, bota o paciente na maca e flexiona um pouco, porque se a gente está em extensão, a patela não está na tróclea, a gente tem que botar ela na tróclea e tentar estabilizar. Outros testes aqui, né? Esse teste aqui, a gente vai ver se a patela é hipermóvel, especialmente se ela se move mais de 2 quadrantes aqui, se a parte média passa do sulco, passa do côndilo lateral do fêmur. Isso aí é patológico, então indica que tá tendo mais deslocamento do que o possível, então isso aqui está instável. E o paciente, quando tem medo, quando tu vai fazer isso, especialmente em 20 a 40 graus de flexão, é um teste especial da apreensão positivo. Além disso, então, é isso aqui que eu... Corta, corrige. Então, é isso aqui que eu estou dizendo. Tem que flexionar um pouquinho para a gente botar no sulco da tróclea e aí fazer essa lateralização para realmente ver se ele vai ter essa instabilidade. Outra coisa é ver essa hipermobilidade por meio do score de Beighton, se ele for 4 ou mais,
Isso aqui indica que ele tem hiperlacidão ligamentar. E hiperlacidão ligamentar está associado com esses episódios. Mas, curiosamente, indivíduos que têm essa hiperlacidão, eles tendem a ter entorses que parecem ser muito mais graves e não tem tantas lesões, porque é justamente o colágeno com maior lacidão que permite que ele estique tanto sem lesionar. É ruim pelo lado que causa mais instabilidade, mas tende a ter menos lesões desses indivíduos. E aí, dentro da parte de exame de imagem, se avaliar, e tem diversos índices, um desses é esse aqui, índice Al-Salvati, que se avalia a altura da patela, que como a gente viu, aqui se o tendão patelar foi muito comprido em relação ao tamanho da patela, ela tende a engajar mais tarde na tróclea e ficar mais instável por meio daquelas forças de lateralização. Um outro indicador é esse exame, um outro índice tomográfico aqui, que é o TAGT, como está aqui, até comentário de questão na prova de título e um flashcard aqui do OrthoBullets, mais aprofundado aqui, e aí conforme o valor tem indicação desse tipo de cirurgia aqui, por exemplo, de transferência medial da tuberosidade anterior da tíbia, justamente para a gente medializar as forças e tender a diminuir aquele ângulo Q e aquela força que vai lateralizar a patela. Daí isso aqui, um resumão aqui do Netterzinho de ortopedia, né, em casos crônicos, aí, além da reconstrução do ligamento patelo-femoral medial, que pode ser feito em um contexto agudo, né, que ele é a principal estrutura que evita essa lesão de luxação, ele está rompido aqui, como demonstrado no Netter. Então, geralmente se faz esse tipo de cirurgia que reconstrói ele, né? Faz uma fixação próxima ao tubérculo adutor e outra lá na parte supermedial aqui, da parte medial da patela. Então, para restabelecer a função desse ligamento. Em contextos crônicos, se pensa em cirurgias de realinhamento, como, por exemplo, a transferência da tuberosidade anterior da tíbia. Pode ser feita aqui a sutura, aqui está demonstrada a sutura de estruturas mediais, que podem estar rompidas além do ligamento patelofemoral medial. Outros ligamentos podem estar rompidos juntos. E aqui outra coisa a ser feita também, um release lateral dessas estruturas laterais que tendem a puxar para o lado. Então, tu alivia a tensão de vetores de força puxando para cá. E a gente tem, então, um resumão, um take-home message da instabilidade patelar do Netterzinho de ortopedia. Essa aqui é a estrutura-chave, ligamento patelo-femoral medial, fatores anatômicos ligados, pode-se avaliar com raio-x para ver a altura da patela, também se tem fratura ou lesão osteocondral, inclusive no contexto agudo daí, e a ressonância também para avaliar lesão na cartilagem ali e lesão de tecidos moles do ligamento patelo-femoral medial. Reconstrução aguda do ligamento apenas e crônico, além disso, claro, tudo isso associado também a tratamento conservador, fisioterapia, reforço muscular, treinamento dentro da especificidade do esporte, tudo isso daí para uma reabilitação disso aqui. E não confundir com outros conceitos, que são, por exemplo, a síndrome patelo-femoral, é outra coisa que não tem a luxação, mas também por aqueles conceitos anatômicos que eu falei, pode dar dor anterior do joelho. E além disso, aqueles fatores anatômicos, bem como essa lesão da luxação, pode levar a uma condromalácia, que aí é um problema na articulação fêmuro-patelar medial. E ainda tem uma outra situação, que é a síndrome da compressão lateral da patela, que por aqueles fatores anatômicos, a combinação daquilo, pode estar tensionando a patela excessivamente para a lateral, e essa tensão aqui faz com que a patela fique mal posicionada, e isso pode dar dor anterior do joelho, e pode também desgastar a cartilagem fêmuro-patelar, que é a mais espessa do corpo humano, e inclusive pode eventualmente ter um indivíduo que tinha essa compressão lateral e ele veio a ter uma luxação. Então tem um overlap de todas essas situações aqui. A chave para te compreender tudo isso como um todo é entender aquela anatomia do ângulo Q, da grande carga na fêmuro-patelar, no papel importante para fortalecer o mecanismo extensor, e saber que
pode causar dor anterior do joelho por esses fatores, pode luxar por esses fatores, e tudo isso pode também levar a lesão na cartilagem. E tem mais um pouco, um bônus disso aqui, lá no módulo de lesões da corrida, onde eu falo especificamente do joelho do corredor, dor anterior do joelho, que é muito comum por causa dessa anatomia toda. O tratamento, então, resumindo, de todas essas situações, basicamente vai ser conservador, fortalecimento, corrigir aquela anatomia, e se luxar ou eventualmente tiver um tratamento crônico, muita dor, lesões de estruturas estabilizadoras, pode-se tentar fazer aqueles procedimentos cirúrgicos que eu mencionei para corrigir essa anatomia. Aprofundar nessa dor anterior do joelho, dá uma olhada lá na aula de lesões da corrida, onde eu falo isso aí da dor anterior no joelho. Abraço!